Muito bem, bom dia. Bom dia, irmão Maiuca. Não sei se todos conseguem ouvir bem, sim? Estás a ouvir bem? Agora... Mas eu consigo ouvir-me agora. Muito bem. É uma alegria poder estar com os irmãos novamente e juntos irmos outra vez até o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5 também é o texto que queremos considerar neste momento. Antes de lermos o texto em si, a parte desde o versículo 14 até o versículo 16, que é o texto que vamos considerar nesta manhã, gostaria só de lembrar aquilo que aconteceu esta semana. É algo que não podemos esquecer, o apagão de segunda-feira. Foi um dia, talvez um dos dias mais insólitos, estranhos e para muitos desesperantes. Tivemos um apagão de 12 horas. Bem, foi incrível. Lembro-me de pequeno de ter alguns apagões ali na cidade do Barreiro, muito por causa das fábricas do Barreiros. E normalmente ia até 2 horas no máximo. Bem, normalmente a minha mãe sabia isto vai acontecer em algum momento, ela tinha velas preparadas. Mas nunca um apagão de quase um dia inteiro. Este é um apagão ibérico. E até onde sabemos algumas partes de França. Nós ficámos sem internet e em vários momentos, eu diria, desde a hora do almoço até praticamente madrugada, sem nenhum acesso ao telefone. Bem, não conseguia chamar ninguém. O único meio de informação que tivemos foi o rádio. É interessante, na minha rua de cima, todos nós vizinhos fomos para os nossos carros ouvir o que é que se passa. Assim, era o único meio de informação que nós tínhamos, era o nosso rádio. Este apagão, a ausência de luz, trouxe coisas que também não víamos há muito tempo. Saí com a minha família um pouco para caminhar, ver o que é que se passa na rua, e vi adolescentes e crianças na rua. Caso para dizer que há males que vêm por bem. Assim. Aliás, nesse dia, mais à tarde, por volta das 5 da tarde, eu tinha que levar o irmão Brian de volta para a casa daquele que será provavelmente o seu futuro sogro. E era em Mem Martins. E eu estava à rasca com gasóleo. Assim, fui apanhado de surpresa, não é? Eu pensei, eu vou levá-lo, vou até uma bomba de gasolina e vou abastecer e vou... Mas, obviamente, quando saímos, eu, na esperança de que vou encontrar alguma bomba, não encontramos. E nós fomos até Mem Martins, chegámos até lá. Eu disse, Brian, deixei-te em casa, cumpri a minha missão, agora ora por mim. Assim, à medida que eu ia regressando, vi muitas pessoas na rua, muitas pessoas em cafés, a conviverem, estarem juntas. Isso foi algo de bom. Mas, no entanto, também havia muito desespero na rua. As pessoas correram aos supermercados para comprar água. Eu mesmo estava desesperado por encontrar gasóleo. Em vários momentos, no regresso da IC19, desliguei a carrinha, fiz com que ela descesse desligada. Na A5 também, até à ponte, sempre desligada para conseguir chegar a casa. E no outro dia de manhã, tinha que levar o pastor Eudo para o aeroporto. Liguei a alguns irmãos que não me puderam socorrer. Estavam a dormir de madrugada, assim, pastor Jairo, irmão João, agora vou denunciar. Assim, ninguém me socorreu. E eu disse, bem, pastor Eudo, não há nenhuma bomba aqui em Correios aberta, vamos pela fé. E chegámos até à segunda circular. E ali, finalmente, a Repsol estava aberta. Só podíamos tirar 30 euros de gasóleo e foi suficiente para deixar o aeroporto e regressar a casa. Mas nesse dia, nessa madrugada, nós vimos algumas cenas de violência em alguns supermercados. As pessoas correram para comprar água e outras coisas. Talvez muitos pensavam que este apagão ia durar alguns dias. E, claro, na compra de água, alguns exageraram, outros não puderam comprar. Houve violência, insultos entre pessoas. A polícia teve que ir para a rua. Muitas pessoas, até mesmo com a chegada da noite, temeram pelas suas vidas, porque não tinham como contactar a polícia se algo acontecesse com elas. Então, a conclusão desse dia é simples. Não podemos e nem conseguimos viver sem luz. O mundo não pode viver sem luz. Talvez nesse dia a nona praga no Egito fez um pouco mais de sentido para nós.
Não sei se se lembram ou não, na praga foi trevas, e o texto diz mesmo espessas, de tal forma que se podia tocar a escuridão. E por 3 dias os egípcios nem sequer conseguiam ver a sua própria mão. Diz o texto que eles não se levantaram do seu lugar por 3 dias. Agora, nós não temos detalhes nessa história, mas podem imaginar. Foram 3 dias em que ninguém se pôde levantar para ir buscar água. Foram 3 dias em que ninguém podia cozinhar. Não conseguiam chegar à cozinha e apanhar as coisas e cozinhar. Foram 3 dias onde estavam totalmente sem poder mexer-se. Imaginem o desespero destas pessoas. Não podiam comprar nem vender. Aliás, nesses dias, os únicos que tinham luz eram os filhos de Israel. Mais ninguém. Os egípcios, mesmo sendo o maior império desse tempo, nada podia fazer sem luz. Bem, 1500 anos mais tarde, ali está o Senhor Jesus, assentado no monte, a multidão ouve as suas palavras, os discípulos estão próximos. O seu objetivo é ensinar quem pode entrar no reino de Deus, tal como Moisés, alguns séculos antes, tinha dito como é que os israelitas podiam entrar na terra prometida. O Senhor Jesus já ensinou o que é necessário para entrar. É necessário ser bem-aventurado ou ter o favor de Deus para entrar no seu reino. Ensinou-lhes também o futuro gracioso e grandioso que espera a todos os que são bem-aventurados. E na conclusão das suas bem-aventuranças, esta última secção foi um pouco perturbante para os ouvintes. Porque ele disse: vocês, por causa da justiça, por outras palavras, por fazerem a vontade de Deus, e por minha causa, por falarem do meu nome, serão perseguidos. Vão injuriar-vos, perseguir, difamar-vos, vão fazer convosco o que fizeram com os profetas. Podem imaginar, não é? Os discípulos, ao ouvirem estas palavras, provavelmente eles disseram: bem, se é assim, a melhor coisa que temos a fazer é esconder-nos, ocultar-nos, não sermos revelados ao mundo aquilo que realmente somos em Cristo. Vamos simplesmente esperar pelo nosso grande galardão nos céus. Mas o Senhor Jesus não dá muita margem para que eles comecem a pensar nesta hipótese. Rapidamente o Senhor Jesus diz estas palavras. Mateus capítulo 5, versículos 14 até ao versículo 16. Diz assim o texto: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesta manhã, gostaria de ver convosco 2 razões pelas quais o mundo precisa dos crentes. 2 razões pelas quais o mundo precisa dos crentes. Senhores, oramos para que a Tua Palavra, no poder do Teu Santo Espírito, faça a obra que só a Tua Palavra pode fazer. Oramos por salvação e oramos pela santificação. Senhores, que na Tua graça e misericórdia possas agir no nosso meio. E tudo isto para a glória do Teu nome. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Rapidamente, a primeira razão pela qual o mundo precisa dos crentes é que o mundo precisa porque somente os crentes são luz. Somente os crentes são luz. Diz o texto novamente: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Agora, quando lemos este texto, aliás, quando lemos esta declaração, vós sois a luz do mundo, esta declaração ela é inédita. Aliás, se estivesses a fazer uma leitura desde Gênesis e chegarias até Mateus, tu irias ficar chocado com as palavras do Senhor Jesus a dizer aos bem-aventurados que eles agora são a luz do mundo.
Isto porque até aquele momento, tudo o que nós sabemos sobre luz, ou esta metáfora luz, ou o seu uso, simplesmente apontam a outras coisas e nunca a pessoas. Séculos, ou de uma forma mais específica, 7 séculos antes deste momento, o profeta Isaías, na sua primeira parte do livro, vendo o seu mundo mergulhado em trevas, ele profetizou o seguinte, notem. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Porquê? Porquê que isto irá acontecer? Notem no texto, o povo que andava em trevas viu o quê? Grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Bem, dentro do contexto de Isaías capítulo 9, sem dúvidas, Isaías está a falar do Messias que virá, deste príncipe de paz, deste Deus forte, deste Pai da eternidade que virá, deste menino cujo o governo está sobre os seus ombros. Ele vem. Aliás, mais à frente, no próprio livro de Isaías, agora na segunda parte do livro, no primeiro cântico acerca do servo de Jeová, estas são as palavras sobre este Messias, sobre este servo. Isaías 42, versículo 6 diz o seguinte: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador de aliança com o povo e luz para os gentios. No segundo cântico temos exatamente as mesmas palavras. Diz assim, Isaías 49, versículo 6, sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. Então, até aqui, quem está a ler o Antigo Testamento entende que a luz, ou a metáfora luz, ela está a ser usada em relação ao Messias, em relação ao Cristo. Bem, quando entramos no Novo Testamento, ainda no Evangelho de Mateus, o próprio Mateus aplica as palavras de Isaías ao Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 16, temos a repetição do mesmo texto. Aliás, vamos focar o versículo 16 desta passagem. Diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E isto, Mateus está a referir-se quando o Senhor Jesus está em Cafarnaum, na Galileia dos gentios. Então o Senhor Jesus é esta luz. Aliás, Ele mesmo disse isto. Lembram-se aí, nesta grande festa das luzes, em Jerusalém, quando o grande candelabro era acendido, algo majestoso, algo incrível. O Senhor Jesus se coloca de pé diante desta multidão e estas são as suas palavras. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não somente isso, se nós olhamos ainda para trás, para o Antigo Testamento, nós entendemos que Deus é luz. É isto que diz o salmista. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aliás, muitos de vocês na escola dominical memorizaram versículos como Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é luz. Aliás, nós até temos referências a algumas pessoas no Antigo Testamento, por exemplo, o rei Davi. Na sua geração era conhecido como a lâmpada de Israel. Mesmo entre eles chamavam o próprio Israel como a luz para as nações. Mas agora, de repente, o Senhor Jesus olha para os bem-aventurados e diz a estes bem-aventurados, vocês são a luz do mundo. Incrível! Como é que isto é possível? Como é que aquele que é a luz eterna e aquilo que vem dele, a sua palavra, é a luz eterna, agora passamos nós a ser luz? Bem, lembro a todos o que aconteceu connosco na salvação. Todos os que somos salvos ou bem-aventurados fomos tirados, lembram-se, do império das trevas e fomos transportados para o reino da sua luz. Nesse momento em que isso acontecia, a palavra de Deus é clara sobre a nossa salvação ou aquilo que aconteceu nesse momento.
Efésios 5, versículo 8. Pois outrora erais o quê? Trevas. Porém agora sois o quê? Luz no Senhor. Talvez uma boa forma de entender estas palavras do apóstolo Paulo seja esta famosa ilustração acerca de Jesus e da Igreja. Quando o Senhor Jesus encarnou, quando Ele veio a este mundo, Ele caminhou entre os homens, Ele era como o sol durante o dia, brilhante. Todos podiam ver a sua luz tocava todas as coisas. Mas houve um momento em que esta luz desapareceu. Como o sol desaparece, pôs-se o sol e o que é que surgiu? A lua. Mas a lua também tem luz. A lua reflete. Agora, ela reflete não a sua própria luz, mas uma luz que ela recebe do sol. Bem, é exatamente isto que está a acontecer connosco hoje. Jesus é a luz do mundo. Ele sabia que em algum momento esta luz iria ausentar-se deste mundo, mas ele passou para aqueles que somos bem-aventurados, aqueles que somos salvos, a sua luz, e agora nós, como a lua, nós, a Igreja, nós refletimos esta luz para este mundo. Todos os que estamos em Cristo somos luz. Por isso, nesta condição, temos capacidade e somos chamados a andar na luz. Efésios 5, versículo 8 ainda diz: andai como filhos da luz. Dentro de Mateus capítulo 5, esta luz, ela deve ser entendida como as características dos bem-aventurados. Quando alguém pergunta, mas o que é esta luz? De uma forma mais específica, bem, é ser humilde de espírito, é chorar pelos pecados, é ser manso, é ter fome e sede de justiça ou de fazer a vontade de Deus, é misericórdia para perdoar e ajudar outros, é ser limpo de coração ou dedicado ao Senhor, é ser pacificador e perseguido por causa da justiça e por causa de Cristo. Esta é a nova natureza dos crentes. Esta é a luz que nós temos em nós mesmos. Por causa de Cristo, por causa da nossa união em Cristo. Quando Jesus entrou nas nossas vidas, se Ele realmente entrou nas nossas vidas, Ele dissipou as trevas que estavam em nós e que dominavam as nossas vidas, e Ele inundou-nos com a sua luz. E agora esta é a realidade das nossas vidas. O texto começa: vós, e é enfático, vós e não outros, somente vocês são a luz do mundo. Só os regenerados podem iluminar este mundo. Claro, quando o Senhor diz isto, que nós somos a luz do mundo, por implicação, Ele está a dizer que tudo o que está à volta, todos aqueles que não são bem-aventurados, todos aqueles que não são crentes, estão em escuridão. Estão nas trevas. E estas são, obviamente, trevas espirituais que domina todo o sistema mundial e é terrível. Aliás, o verdadeiro horror daqueles que estão na escuridão é de que eles adoram estar nessa escuridão. Eles amam as trevas. Podem imaginar os egípcios, durante aqueles 3 dias, daquelas trevas que podiam ser tocadas e que por 3 dias não se podiam mover do seu lugar, eles dizerem: Moisés, não te preocupes, continua com a escuridão. Nós adoramos esta escuridão. Seria louco, não é? No entanto, é assim que o mundo está. Eles amam as trevas. Notem este veredicto, este julgamento que o Senhor Jesus lança sobre o mundo em trevas. João 3,19, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? A luz. Não. As trevas do que a luz. E qual é a razão? Porque que alguém amaria mais as trevas, amaria mais o pecado do que a luz, do que a santidade, do que a pureza? Porquê? Bem, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Esta é a preferência do mundo. Eles não querem que as suas ações e as suas escolhas sejam julgadas por ninguém. No entanto, Deus decidiu deixar o seu testemunho neste mundo que lhe é hostil. Somos nós, a sua igreja, os filhos de Deus, e o mundo precisa de nós.
Sem luz, este mundo se perde de vez em guerras, em violência, em corrupção e em imoralidade. As trevas deixarão a todos como os egípcios, cegos, sem capacidade de fazer nada para mudar a sua situação. Ou até mesmo como os israelitas no tempo de Isaías e no tempo de Mateus, andando na região da sombra da morte. Por isso, o mundo precisa da igreja. Imaginem um mundo sem crentes. Que terrível seria. Bem, o Senhor Jesus ajuda-nos, conduz ilustrações a entender como é que nós podemos ser luz neste mundo. Na primeira ilustração, ele diz o seguinte, ainda no versículo 14: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, notem o texto. O Senhor Jesus não está a dizer que uma cidade que está sobre um monte não pode ser escondida. Ou não deve, não ser escondida. Pelo contrário, ela não pode ser escondida. Aliás, uma tradução possível seria: não é possível que seja escondida. Aliás, na antiguidade era muito normal a construção destas cidades sobre uma colina, sobre uma alta montanha, para ser visível a todos. Aliás, era o ideal para refúgio em tempos de guerra, que uma cidade estivesse aquilo que eles chamavam de uma acrópole, numa boa altura. E para que ela fosse visível a todos. Aliás, muitas vezes até de noite, embora não seja aqui o objetivo falar desta cidade de noite, mas seja de dia ou de noite, mas especialmente à noite, quando viajantes ou quando pessoas queriam chegar a esta cidade, como ela estava no alto, a sua luz, ela podia ser vista porque ela chegava a tocar os céus. E muitas vezes servia de guia para os viajantes. Bem, o objetivo do Senhor Jesus ao usar esta ilustração é simples. Aqueles que somos crentes, nunca podemos deixar de dar luz. É impossível para aqueles que estão em Cristo deixar de iluminar. É o que ele está a dizer. A nossa luz, ela não pode ser escondida. Ela não pode ser apagada. Ela está aqui para iluminar. Isto é, de alguma forma, uma excelente promessa para a igreja. O Senhor está a dizer-nos que Ele vai continuar a usar a sua luz, a igreja, para iluminar este mundo, até quando Ele quiser, está nas mãos dEle. Não pode ser apagada a igreja. Podem perseguir-nos, podem tentar destruir a igreja, seja de que forma, mas atenção, o Senhor tem prometido que Ele vai guardar-nos para que nós continuemos nesta missão de iluminar o mundo. Estas eram palavras importantes para os discípulos, porque eles tinham acabado de ouvir que eles seriam perseguidos, maltratados, como foram os profetas. E o Senhor está a garantir: não se preocupem, porque ainda assim vocês vão continuar a iluminar este mundo. Mas ao mesmo tempo, também há uma advertência aqui, uma exortação. Se tu és verdadeiramente filho de Deus, se tens dito: eu sou um discípulo de Cristo, eu tenho decidido seguir a Cristo, então tu tens a luz de Cristo em ti, então tu não podes deixar de brilhar. A tua luz não pode ser apagada. Deve ser evidente, visível a todos, a tua luz. Todos aqueles que te conhecem saberão que tu és crente, que pertences à igreja, que és um filho de Deus, que és um filho da luz. Pela tua forma de falar, pela forma como te conduzes, por aquilo que reprovas, todos saberão que tu és um filho de Deus. Não podes ocultá-lo. Assim como uma cidade sobre um monte não pode ser escondido. Notem estas palavras do apóstolo Paulo. Efésios 5, versículos 8 e 9. Andai como filhos da luz. E notem a explicação, porque o fruto da luz consiste em quê? Bondade, justiça e o quê? Verdade. Os crentes, os filhos de Deus, devem ser conhecidos assim. Todos devem reconhecer-nos assim. Todos devem ver-nos assim. Que a nossa luz brilhe. Aliás, o versículo 10 ainda diz: provando sempre o que é agradável ao quê?
ao Senhor. Ou seja, andando na sua palavra. Fazendo aquilo que a palavra quer das nossas vidas. Mas há mais uma ilustração. Versículo 15, ainda nesta ideia de que nós somos a luz do mundo, e esta luz não pode ser escondida, o texto também nos diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Este é sempre um bom exercício quando lemos a Bíblia aos nossos filhos. Podemos ler uma versão um pouco mais atualizada, mais contemporânea, para que eles entendam que objetos são estes. Mas é sempre um bom exercício. Vão entrar à internet e tentem perceber o que é isto. Também, que tipo de instrumentos eram estes? É interessante, esta candeia, muitos de nós temos observado nos filmes, não é? Aquela candeia que tem um azeite à volta, que tem lá dentro um pequeno pavio que é acendido. E normalmente era usado para ir até à porta, ver o que é que se passa, mas normalmente esta candeia era colocada num velador, ou num candelabro, ou simplesmente num suporte na parede, que era pendurado ali, e assim isto parado ali iluminava toda a casa. Aliás, quando o Senhor Jesus diz isto, ali no norte de Israel, na Galileia, as casas dos israelitas eram coisas muito pequenas. Em 2019, quando visitámos esta zona de Cafarnaum, eles ainda têm esta antiga cidade onde estava a sinagoga, onde estava a casa de Pedro. Como devem imaginar, a Igreja Católica colocou uma igreja em cima da casa de Pedro. Assim, nós podemos observar, e quando observamos, uma coisa que nos deixa fascinados é que as casas eram muito pequenas. Eu e tu nos queixamos do nosso T2, T3, não imaginas as casas daqueles dias. Bem apertadinho. Claramente as pessoas não viviam muito tempo dentro de casa, servia só para dormir. Então esta luz era suficiente para iluminar toda esta casa e todos aqueles que estavam ali dentro. Quando esta luz era acendida, ela revelava as coisas como elas realmente eram. Todos nós, em algum momento, entramos numa sala com a luz apagada, na expectativa, imaginamos como é que seria esta sala. E quando a luz foi prendida, nós nos deparamos que afinal a sala não era como nós esperávamos. E descobrimos como ela era por causa da luz. A luz revela as coisas como realmente são. Não somente isso, a luz também promove vida. É interessante, estava a ler que até mesmo aqueles que têm ossos partidos, se expõem o suficiente à luz do sol, a luz do sol ajuda na recuperação desses ossos. A luz também é persistente, ataca constantemente a superfície da terra e penetra até mesmo nas fendas mais pequenas. A luz também desperta. Assim, quantos de nós, quando nos esquecemos de baixar os toros, de manhã levamos com aquela luz do sol no rosto e somos despertados com essa luz. Este era o objetivo da luz, este era o propósito da luz. O objetivo aqui é claro do Senhor Jesus. A função principal de uma lâmpada doméstica e de um crente é iluminar todos os que estão à sua volta desta forma. Esta é uma simples metáfora. Aliás, o apóstolo Paulo parece ter isto em mente quando ele escreve a sua carta aos Efésios. Numa cidade terrível, que outrora, por muito tempo, adorava esta deusa Diana e outros deuses, totalmente perdidos. E ele escreve isto àquela geração, naquele contexto. Notem capítulo 5, versículos 11 até o 14. E não sejais cúmplices, isto depois de dizer que somos filhos da luz, para andarmos na luz, diz o texto, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então, se somos luz, não pode haver qualquer cumplicidade com as trevas. Vocês já viram a luz abraçar as trevas? Não, o que é que a luz faz às trevas? Faz com que se dissipe, desapareça. Assim deve ser o crente no meio das trevas. Diz o texto, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas
quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é o quê? Luz. Então, de uma forma muito simples, quando estás no teu ambiente de trabalho e os teus colegas têm aquela linguagem profana, tu tens a responsabilidade, Deus colocou-te como luz naquele lugar, de reprovar essa linguagem. E dá-lhes a razão. A razão pela qual estás a reprovar. Não é porque te achas moralmente superiores a eles, mas é porque agora estás em Cristo, andas como filho da luz e não queres ser cúmplice desse tipo de linguagem e outras coisas que acontecem. Isto é só um exemplo. Deus colocou-te nesse lugar para seres luz a estas vergonhas, a estas pessoas. Versículo 13 diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então Deus quer usar a luz dos filhos de Deus para despertar o mundo que dorme no pecado, para que sejam levantados dos mortos, iluminados pelo Senhor Jesus. Quando chegámos ali à meia-noite da segunda-feira, todos nós ouvimos o alarido. Eu, pelo menos, não, eu adormeci, apaguei. A minha esposa contou-me de manhã: não, viste o barulho todo na rua? Não ouvi nada. Mas houve um alarido de festa na rua quando a luz voltou. Agora, eu queria muito ficar acordado para esse momento, porque já tinha ouvido na rádio, à meia-noite a luz vai voltar. Eu queria, mas não consegui, adormeci. Antes de chegar a essas horas, eu ia espreitando pela janela, nós deixámos a janela aberta, fui espreitando pela janela para ver se nós podíamos ver alguma coisa. E é interessante, nos prédios de alguns de vocês que moram ali perto de mim, eu conseguia ver algumas luzinhas nas janelas. Mas sabem o que era incrível? Essas pequenas luzes em cada varanda, eu sabia que eram velas, talvez um ou outro tivesse uma luz com baterias, assim, era suficiente para iluminar a rua. Eu conseguia ver todos os prédios. Também tinha a lua, é certo, mas conseguia ver por causa dessas pequenas luzes. Assim é a igreja. Nós sabemos que o nosso mundo está muito mergulhado em trevas. Mas mesmo que a igreja seja pequena, é suficiente para iluminar este mundo. No dia 1, eu e o pastor Jairo, o pastor Tiago Capote também, nós fomos até à Ramada. Tínhamos uma mini conferência com algumas famílias ali da Ramada que nos pediram para falar-lhes sobre algo. E quando cheguei, fui cumprimentando os irmãos e um irmão aproximou-se. E ele disse: tu és o Mário Pina, não és? E eu: pronto, alguém já andou a espalhar alguma coisa sobre mim, por aí. E ele: não é isso. Tu foste ovelha do pastor Samuel Trancoso, não é? Eu: sim, sem dúvidas. Foi um tempo extraordinário. E ele disse: o pastor Samuel foi um homem muito importante na minha vida. Eu: uau, sério? Porquê? Ele disse: porque um dia ele foi pregar ali no Cacém. E foi a única vez que o pastor Samuel foi pregar naquela igreja. E como sempre faz, o pastor Samuel gosta de usar aquelas ilustrações, aquelas histórias da igreja. E ele contou aquela famosa história de Jonathan Edwards e a sua pregação. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E muitos de vocês já ouviram o pastor Samuel provavelmente contar esta história. A sua emoção, ele pode contar 50 vezes, ele vai chorar sempre que a conta. E ele contou esta história, e este homem que vinha visitando a igreja várias vezes, ele ouviu esta história. Ele já vinha ouvindo o Evangelho, estava duro, lutava, mas ouviu esta história. E um excerto desta pregação feita há 300 anos atrás. E este rapaz voltou para casa. E arrependeu-se. E creu no Senhor Jesus. Notem que uma luz que brilhou 300 anos antes continua a brilhar de tal forma que continua a chamar perdidos para a salvação. Irmãos, nós somos a luz do mundo. Luz suficiente para despertar aqueles que estão mortos à nossa volta. Segunda razão, rapidamente.
O mundo precisa dos crentes. Porque Deus decidiu usar as boas obras dos crentes para que outros o glorifiquem. Deus decidiu usar as nossas boas obras para que outros o glorifiquem. Diz assim o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Primeira coisa que observamos neste texto, rapidamente, é esta ordem do Senhor Jesus. Assim o quê? Brilha. Notem, não é uma sugestão, não é uma opção para o crente. É um imperativo, uma ordem do grande capitão das nossas almas. Assim brilhe, diz o texto. Também a vossa luz diante dos homens. Podemos, por implicação, dizer que não brilhar ou não fazer boas obras é estar em pecado. É estar em desobediência ao nosso Deus. Bem, o versículo afirma que o discípulo brilha ao fazer boas obras. Isto, obviamente, deve levar-nos outra vez a contemplar aquilo que foi a minha salvação e a tua salvação. Efésios 2, 8 e 9. O texto diz, aliás, até o versículo 10, o texto diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém o quê? Se glorie. Então é sempre importante lembrar, porque sempre também temos pessoas novas no nosso meio, ou às vezes ainda temos alguns que continuam agarrados à sua própria justiça, ao seu próprio moralismo, que ainda não se renderam ao Senhor Jesus realmente. É sempre importante lembrar que ninguém se salva pelas suas obras. Que não há nada que possas fazer para salvar a tua alma. Tu não tens as obras, tu não tens o dinheiro, tu não tens o valor. A única coisa que contribuas para a tua salvação e para a minha salvação é o nosso pecado. Mais nada. Versículo 10. O apóstolo Paulo continua e diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Boas obras. Ninguém se salva pelas boas obras. Mas quando alguém se salva, aquilo que nós vemos agora é o quê? Boas obras. E notem, para que ainda fique mais firmado na tua mente e na minha, de que as boas obras devem ser uma realidade do crente, notem o texto. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos o quê? Nelas. Deus planificou, Deus determinou boas obras para os crentes. Então não há como escapar. Se tu és filho de Deus, aquilo que deve ser visível na tua vida e na minha vida é o quê? Boas obras. Aliás, o apóstolo Paulo tem grande zelo neste tema. Em Tito capítulo 2, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte, novamente: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E notem como é que termina este texto. Zeloso do quê? O povo de Deus, o povo que é dele, tem zelo por boas obras. Grande desejo. É óbvio, isto está a falar de uma natureza nova que eu e tu temos, da transformação que ocorreu nas nossas vidas. É certo, nem sempre estamos bem. Há momentos em que espiritualmente estamos assim meio a coxear, mas ainda assim, porque Deus de antemão preparou estas obras para que eu e tu andássemos nelas, elas serão visíveis na nossa vida. Sempre. Dentro do contexto de Mateus 5, estas boas obras são os atos, as palavras, as atitudes escritas no Sermão do Monte. Primeiras características que já vimos, e depois, se continuamos a ler, aquilo que os discípulos irão fazer
Não é nada parecido com aquilo que os fariseus fazem, lembram-se? O Senhor Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a justiça de quem? Dos fariseus. E Ele vai dar vários exemplos. Essas são as obras do crente. Essa é a luz que devemos brilhar neste mundo. Estava a conversar com o pai da Rebeca, futura esposa, se Deus assim permitir, do Brian, alguns aqui conhecem. E o pai da Rebeca, eles estiveram na nossa casa esta semana, por isso, aos irmãos que foram jogar futebol, eu não pude ir jogar futebol, estava a fazer ministério, não tenho tempo para essas coisas. E estávamos a conversar e eu quis saber um pouco da sua história. Este é um homem que a família tem a sua origem em Goa, também um pedaço de território que foi anexado à Índia, e muitos, não sei como dizer, goenses, eles fugiram também de Goa e foram para Moçambique, foi o caso dele. Quando a guerra chegou, ele e a sua família fugiram para Portugal. E instalaram-se ali na zona do Estoril. Ali uns missionários começaram a pregar o Evangelho, nas ruas, e foram até ao bairro dele. E ele via estes homens a pregar o Evangelho e ia lá discutir com eles. Coisas sobre a criação, vários temas. E este homem foi ouvindo o Evangelho. Ele debatia-se com a mensagem, mas há uma coisa que ele foi dizendo na história. Eu ia vendo a vida deles e o que eles faziam. Como se amavam, como estavam unidos. Como conseguiam divertir-se sem bebida, sem fumar, sem aquelas coisas todas que nós, na minha rua, fazíamos para nos divertirmos. Eles não faziam nada disso e eram alegres, divertiam-se. Aquilo começou a mexer comigo. Até que eu não pude resistir mais e acreditei. Arrependi-me do meu pecado, acreditei no Senhor Jesus. E alguns anos mais tarde, Deus o chamou. Ele conheceu esta jovem brasileira, casou-se com ela e eles decidiram ir para o Piauí. Compraram um pedaço de terra e ali construíram uma igreja e ali estão a ser luz para uma pequena aldeia, uma pequena cidade daquele lugar. Isto tudo por aquilo que ele viu na vida desses irmãos. Tudo isto contagiou o seu ser e trouxe-o para a fé. O significado primário de obras aqui são atos visíveis de compaixão. É quando as pessoas as veem, disse Jesus, que elas irão glorificar a Deus. Talvez uma boa imagem disto nós temos bem no início do livro de Atos. Realmente, igreja, Deus não está a chamar-nos a fazer alguma coisa que seja assim algo transcendente para nós. Notem este texto, também de Atos capítulo 2, versículo 42 até 47. Notem que esta deve ser a vida da igreja. E quando esta é a vida da igreja, as pessoas podem ver essa luz, essas boas obras, e elas irão glorificar a Deus. Diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas... Notem, aquilo que é normal da igreja, aquilo que deve ser a vida da igreja: reunir, ouvir a palavra de Deus, orar, louvar a Deus, a ceia do Senhor, esta coisa normal. Deus usa isso, irmãos, para tocar um mundo em trevas. O que está a acontecer aqui está neste momento a iluminar este mundo. Deus vai usar isso. Às vezes nós pensamos, isto não tem grande importância. Aliás, até há alguns que andam por aí desigrejados e acham que isto não tem importância, desde que eu falo o Evangelho é suficiente. Não. A vida da igreja é o primeiro passo para podermos iluminar o mundo em trevas. O texto continua. Versículo 43. Em cada alma havia temores, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esta expressão, em cada alma havia temores, está a falar-nos de que os crentes ali, agora reunidos, procuravam viver em santidade. Fugiam do pecado. Ajudavam uns aos outros a escapar das garras
daqueles hábitos pecaminosos que ainda atraíam o povo de Deus. E não somente isso, o texto ainda diz, versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta é a parte que eu mais gosto. Uma das coisas que eu mais gosto, a minha esposa sabe disso, é gente lá em casa. Churrasquinho, sobremesa. Mas não é por causa disso. Isso é sempre bom, é um extra. O mais importante é estarmos juntos. Quando estamos juntos é quando começamos a ter mais coisas em comum. Porque falamos sobre as coisas. Falamos sobre aquilo que está a acontecer. Falamos sobre doutrina. Falamos sobre as nossas famílias, os nossos casamentos. Aquilo que está a acontecer connosco. Mas quando nos afastamos uns dos outros, fica sempre muito mais difícil. Não só manter a união que a igreja deve manter, mas até mesmo ser luz para o mundo. Eu penso que o tempo do Covid foi especial nesse sentido. Todos os meus vizinhos não só achavam que éramos loucos, mas eles estavam assombrados como estas pessoas gostam de estar o quê? Juntas. Isso é algo que temos que trabalhar constantemente. Porque o sistema, o diabo, trabalha, irmãos, muito para afastar-nos uns dos outros. Muito. Mas nós precisamos de esforçar-nos. É isso que o texto diz em Efésios capítulo 4. Esforcem-se. Batalhem para manter a igreja unida. Bem, estes irmãos tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Então, a vida normal da igreja. E o que é que acontecia quando a igreja vivia estas coisas? Notem o texto. E contando com a simpatia de todo o povo. E não somente isso. Não é que as pessoas tinham uma simpatia pelos cristãos. Não. Deus fazia algo incrível. Notem. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo o quê? Salvos. Havia salvação. Quando a igreja ia vivendo desta forma. Bem, para os discípulos que estão a ouvir estas palavras, isto é reconfortante. Porquê? Porque eles acabaram de ouvir que irão ser perseguidos, maltratados. Mas agora o Senhor Jesus diz... Aliás, antes disse-lhes, vocês têm a escolher se querem ser perseguidos por minha causa, por causa da justiça, ou se querem ser perseguidos por causa do vosso pecado, lembrando aos crentes que não existe um estado intermédio, ou nós somos perseguidos por causa de Cristo, ou nós somos perseguidos e iremos ser perseguidos por causa da nossa contaminação ou corrupção. Mas agora, há aqui um ânimo. Algumas pessoas, irmãos, algumas pessoas vão ser atraídas pela luz. Pela nossa luz. Vão se aproximar. E vão dizer, eu também quero o mesmo que vocês têm. Mostra-me, porque é que és assim? Conta-me, o que é que se passa? Tenho pensado sobre aquilo que disseste. Por favor, conta-me mais acerca do Evangelho. Ou não foi assim contigo e comigo? Quando pela primeira vez encontramos um cristão e achámos que ele era louco e vimos a vida dele, ouvimos o Evangelho e o Senhor trouxe-nos para a luz. É isto que temos que continuar a ser para brilhar neste mundo. Quero terminar com esta pequena leitura. Um excerto de um comentário. Jesus, o nosso capitão e modelo, fez tudo isto e muito mais ao trazer luz espiritual ao mundo. Ele não tornou as trevas mais escuras, simplesmente fê-las sentir. A sua vida foi tal que os homens e as mulheres foram levados a sentir o que não podiam sentir antes. O seu pecado, a imperfeição e impureza. Cristo tornou possível uma distinção mais clara entre o bem e o mal. Eliminou a opção de nos considerarmos bons. Eliminou a possibilidade de nos considerarmos bons por comparação com outros. Ele era e é o padrão. Ao mesmo tempo,
a sua vida perfeitamente bela, atraiu homens e mulheres para Ele. Agora, nós somos lâmpadas. E o dono da casa colocou-nos estrategicamente. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma tigela. Pelo contrário, coloca-na no seu suporte. A luz é colocada estrategicamente para que possa brilhar da melhor forma. E é o próprio Deus que a coloca. Nós devemos simplesmente brilhar onde somos colocados. De facto, é nos lugares mais escuros e menos promissores que a luz tem o maior efeito. Quem já ouviu falar do Miratejo? Quem conhece o Miratejo? Quem conhece o Seixal, Almada? Somos pequenos, insignificantes neste mundo. No entanto, se a luz de Cristo brilhar neste lugar, Deus pode fazer grandes coisas com a nossa cidade, com as nossas vidas. Pai, nós somos gratos porque da Tua graça e grande misericórdia abriste os nossos olhos e nos fizeste ver a luz que há em Cristo Jesus. Quando vimos essa luz, a nossa vida foi exposta, o nosso pecado foi visto. Nós não nos podemos esconder. E, Senhor, obrigado porque o Teu Santo Espírito trabalhou no nosso coração para que nós nos arrependêssemos diante da luz que há em Cristo. E Senhor, levou-nos a crer que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador. Senhor, somos gratos porque agora, em Cristo, unidos ao Teu Filho, nós somos luz para este mundo. O mundo precisa da Igreja. A Igreja não precisa do mundo, mas o mundo precisa da Tua Igreja. Porque sem a Tua Igreja, sem a luz que Tu nos deste, este mundo, Senhor, irá destruir-se mais e mais. Por isso, ajuda-nos a iluminar com a Tua luz aonde nós estamos. No nosso trabalho, nas nossas casas, na nossa vizinhança, no Miratejo. Senhor, usa as nossas vidas. Limpa as nossas lâmpadas para que a nossa luz brilhe e brilhe de tal forma que a Tua Igreja possa ser vista, que não possa ser escondida e para que outros venham glorificar o Teu nome. Esse é o nosso grande desejo. É isto que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.